Bom, pessoal, o primeiro exercício dessa lista, ele fala de uma partícula com dimensões desprezíveis que foi lançada verticalmente para cima. Essa partícula tem uma massa de 10 gramas, né? Então a massa da partícula é de 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas, já mudando a unidade. Ela é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, partindo de uma altura de 2 metros de altura, né, quando ela é lançada. De acordo com o anunciado ainda, essa partícula vai atingir a altura máxima em relação ao solo quando ela parar, e isso vai ocorrer com uma perda de 10% de energia mecânica na subida. Então, aqui está o solo, 2 metros acima dele a partícula é lançada para cima, velocidade inicial, altura de 2 metros, ela sobe até parar, ou seja, até atingir uma velocidade final, que é igual a zero, a inicial tem módulo 30 metros por segundo, e ele vai parar quando atingir uma altura h. Esse h eu coloquei ele aqui acima aí dos 2 metros. Tá? Nós sabemos que no início do movimento, a energia mecânica do objeto vai ser igual à energia cinética do lançamento, 1 meio de mv0 ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional, massa gravidade vezes altura inicial. Lá no estágio final, o objeto terá energia cinética zero, ele vai chegar num ponto com velocidade zero, e toda a energia dele vai ser potencial gravitacional, então massa, gravidade e altura, mais a energia potencial gravitacional que ele já tinha lá no lançamento. O enunciado nos diz que essas energias não são iguais. Ele nos diz que a energia final vai ser igual a 90%, 0,9, da energia inicial. Então a gente pode pegar agora essas duas equações e escrever o seguinte, ó. Massa, gravidade, H mais Y0 igual a 1 meio de massa, velocidade inicial ao quadrado, mais energia potencial gravitacional inicial, tudo isso vezes 0,9, já que a energia potencial final é igual ao valor da energia inicial com uma perda aí de 10%. Como nós temos massa aqui, aqui e aqui, eu posso simplificar essa equação. Lembrando que o enunciado, ele solicita que seja obtido o valor da altura h, tá? Então agora eu vou substituir aqui os valores conhecidos, tá? Gravidade 10, altura h é desconhecida, é nossa incógnita, altura inicial 2, do outro lado da igualdade fica aí o 0,9 vezes 1 meio de 30, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais gravidade 10 vezes a altura inicial de 2 metros. Tá? Então, prosseguindo, 10h mais 20, 2 vezes 10, igual esse termo vezes esse, 0,45, né, 0,9 dividido por 2, vezes 900, de 30 ao quadrado, mais 0,9 vezes 20, do 2 vezes 10. Tá? Eu vou isolar o h de apenas um lado da igualdade, então 10h vai ser igual a 0,45 vezes 900, mais, aqui, nós vamos ter 9 vezes 2, 18,
E vou subtrair ainda desse 20, que vai para o outro lado da igualdade. Então, menos 20. Tá? Fazendo os cálculos aí, 0,45 vezes 900 é igual a 405. Então, 10H é igual a 405 menos 2. Ou seja, 10 vezes H é igual a 403. Logo, o H vai ser igual a 40,3 metros. E a altura máxima que esse objeto vai atingir, que é a soma dessa altura com a altura inicial dele, vai ser de 42,3 metros. Tá? Então, corrigindo aqui, 42,3 metros é a altura máxima atingida em relação ao solo e 40,3 em relação à base. O exercício número 2 é muito semelhante a outros exercícios que nós já fizemos neste semestre. A situação física pode ser dividida e deve ser dividida para realizar o exercício em 3 fases. O objeto está inicialmente em repouso, apoiado sobre uma superfície, atua sobre ele a força-peso, a superfície empurra esse objeto para cima, anulando aí o efeito da força-peso sobre o objeto, e esse objeto vai ser empurrado por uma força paralela à superfície de deslocamento. Como o objeto vai se deslocar ao longo da superfície, a força de atrito vai atuar aqui, como sempre, de forma contrária ao movimento. A velocidade inicial aqui, nesse ponto que eu vou chamar de A, é igual a zero. A partir da ação destas forças, o objeto vai se deslocar, vai ganhar velocidade, até que quando chegar no ponto B da trajetória, eu chamei esse aqui inicial de A, agora o ponto intermediário eu vou chamar de B. O objeto continua sofrendo a ação da força-peso, continua sendo empurrado para cima pela força normal, e como ele já tem uma certa velocidade, ele vai continuar sofrendo aí a influência da força de atrito. Porém, a força F, a força aplicada, deixa de atuar. E aí, devido à ação da força de atrito, que ela vai dissipando a energia desse objeto, ele vai chegar num ponto C, onde ele vai retornar ao estado de velocidade igual a zero. O objeto vai parar. Nesse ponto, ele vai sofrer ainda a influência da força-peso e da força normal, mas ele volta ao estágio em que ele se encontrava, em estágio energético, antes da força F começar a atuar sobre o objeto. O exercício solicita, então, que, dados os valores da força aplicada, da massa do objeto, do coeficiente de atrito e da distância entre A e B, que é de 20 metros, seja calculada a distância de B para C. E é o que a gente vai fazer agora. Como que a gente vai fazer isso? Vamos analisar cada trecho desse movimento. Observem o seguinte: no trecho de A para B, o objeto teve um aumento da energia cinética. Ele partiu de uma energia cinética inicial zero e chegou ao final, né, ele partiu de A com zero de cinética e chegou em B com uma energia cinética diferente de zero, porque ele foi ganhando velocidade ao longo do movimento. A variação da energia cinética está relacionada, aí, nesse caso, ao trabalho total realizado sobre o objeto, que nesse caso teve a força F com a mesma direção e sentido do deslocamento, a força de atrito com direção igual, mas sentido oposto, lembrando que a força de atrito
nesse caso é igual a μ força normal, e que isso resultou num deslocamento entre o ponto A e o ponto B. Nós temos como calcular o trabalho realizado nesse trecho. O trabalho de AB, então, vai ser igual a 300 da força aplicada, menos o 0,4 do coeficiente de atrito, vezes 300 newtons aí da força normal. O deslocamento ocorreu por 20 metros. Então, o WAB vai ser igual a 300 menos 0,4 vezes 300, 120, vezes 20. Então, o trabalho realizado entre A e B é igual a 180 vezes 20, o que dá aí 3.600 joules o trabalho. Notem que o trabalho de A até B ele é igual à variação de energia cinética entre B e A. Ou seja, os 3.600 joules de trabalho correspondem a 1/2 da massa vezes velocidade de B ao quadrado. Tá? Portanto, nós podemos aqui calcular a velocidade B como sendo 2 vezes 3.600 dividido pela massa do objeto, que é de 30 kg. Ou seja, o que nós temos aqui? VB ao quadrado é igual a 2 vezes 120, portanto, 240. Extraindo a raiz, nós temos que a raiz de 240 é igual a aproximadamente 15,5 metros por segundo. Vamos guardar esse resultado. Vamos agora analisar o movimento entre B e C. A energia cinética em C volta a ser zero, já que o objeto volta a ficar parado. Quem vai realizar essa perda de energia cinética de um valor de 3.600 para zero vai ser o trabalho realizado pela força de atrito. Então, o trabalho realizado entre B e C, que depende da força de atrito, ele é menos, já que a força de atrito é oposta ao movimento, coeficiente de atrito vezes força normal, vezes a distância de B para C. Isso significa, então, que nós temos aqui uma força de 120 newtons, contrária ao movimento, e que vai atuar de B para C. Como o trabalho BC é igual à variação da energia cinética, nós temos então que menos 120 distância de B para C vai ser igual a zero, energia cinética em C, menos 1/2 de VB quadrado, ou então, como nós já sabemos aqui, 3.600 joules. Logo, a distância de B para C é igual a 3.600 dividido por 120. Portanto, 360 dividido por 12, que é igual a 30 metros. Essa é a distância pela qual o objeto vai ser arrastado até parar. Então, o objeto que estava parado foi arrastado por uma composição de forças ao longo de 20 metros. Ele saiu de uma velocidade zero e chegou a uma velocidade de 15,5 metros por segundo. Depois, foi arrastado só sob a ação da força de atrito por mais 30 metros até que ele parou. O exercício número 3, ele mostra um bloco que está inicialmente em repouso. Vou chamar esse instante inicial dele aqui de A. Então, esse objeto parte de uma situação em velocidade zero. Ele é abandonado. No trecho de descida dele pelo plano inclinado, a gente vai desprezar a ação da força de atrito. Então, esse objeto vai descer, perdendo altura, perdendo energia potencial gravitacional e ganhando velocidade. E aí ele vai chegar
chegar aqui com a velocidade b, que vai ser a velocidade máxima da trajetória dele. No trecho entre o ponto B e o ponto C, o objeto vai sofrer a ação da força de atrito e vai dissipar, vai ter toda a sua energia dissipada até que ele pare. Portanto, nesse trecho aqui de B para C, as forças que vão atuar sobre o objeto são peso, que é perpendicular ao movimento, assim como a força normal. Logo, essas forças atuam, mas não realizam trabalho. E a força que vai ser responsável aí por dissipar a energia do objeto, que é a força de atrito, que é contrária ao deslocamento. Nesse exercício, lá no ponto A inicial, toda energia é potencial gravitacional. Então, massa, gravidade, altura. Em B, como o objeto vai atingir o nível do solo, toda a energia vai ser cinética de movimento. Então, um meio de m, vb quadrado. Em C, a energia vai ser zero. E quem vai fazer essa energia ir de um meio de mvb quadrado para zero é o trabalho devido à força de atrito. É um exercício semelhante ao anterior. Então, o trabalho realizado entre B e C, nesse caso, ele é igual a menos a força de atrito, então μ, força normal, vezes, né, atuando aí no deslocamento D. E esse trabalho vai ser igual a zero, que é a energia cinética final, menos a energia cinética do início do trecho, que é um meio de mvb quadrado. Ok. Mas a gente sabe que essa energia cinética ela é igual à energia potencial gravitacional inicial. Então, dessa equação, nós podemos chegar no seguinte resultado. Posso eliminar o sinal de menos dos dois lados da igualdade. μ vezes força normal vezes deslocamento é igual a 1 meio da massa do objeto vezes vb quadrado. Ou ainda, substituindo por valor conhecido, eu posso trocar o 1 meio de mvb quadrado por mgh. Substituindo agora os valores conhecidos aqui, nós temos que do enunciado o coeficiente de atrito é 0,2. A força normal nesse caso é igual à força peso, 10 kg vezes 10 da gravidade, 100 newtons. A distância é desconhecida. Do outro lado, massa do objeto, aceleração gravitacional e altura, que foi dada como 20 metros. Nós podemos, então, inverter a equação. Aqui nós temos 10 vezes 10, 100. Então, 20 vezes 100, dividido por 0,2 vezes 100 é igual a 20. Cancelando 20 com 20. Nós chegamos ao resultado que o objeto que desceu de uma altura de 20 metros vai se arrastar, né, ao longo de 100 metros até que ele pare completamente.